A filosofia da história é tão antiga quanto a própria filosofia, sendo uma busca de esclarecimento acerca do próprio desenvolvimento histórico, acerca da ação humana dentro desse processo histórico. A filosofia busca trazer realmente uma ideia de como a história se manifesta, quais os motivos, quais as causas, quais os porquês, aquelas causas mais profundas que fazem com que a história se estabeleça da maneira como ela sempre se estabeleceu. Voltaire foi o primeiro a cunhar a palavra filosofia da história. Ele era um realista e buscava fazer com que nós colocássemos os fatos históricos acima de quaisquer predeterminações. Dentro desse processo, a história ela vem sendo considerada em muitos momentos como um movimento cíclico, onde apogeu e decadência fazem parte do crescimento de toda e qualquer civilização. Entender os fatos históricos à luz da filosofia pode, além de entender como esses processos se manifestam, também produzir uma análise do fato em si a partir da ideia de determinados filósofos. Um exemplo rápido e fácil é a história do imperador Constantino, imperador romano que converte o Império Romano, ou melhor, que legitima as seitas cristãs que viviam espalhadas por todo o território romano e, de certa maneira, eram muito conhecidas e legitimavam todo o processo de relações entre seres humanos. Constantino, então, faz do cristianismo a religião, se não oficial, pelo menos a mais importante. Ora, analisando o comportamento de Constantino à luz do pensamento de Voltaire, da sua teoria de virtude e fortuna, dá-se a impressão de que Constantino aproveitou muito bem a oportunidade, a fortuna a seu favor, de entender que as seitas cristãs eram muito conhecidas, já haviam crescido muito e poderia tranquilamente trazer uma base sólida ao Império Romano, como também dar para ele mais tempo como imperador, mais tranquilidade. É bom e importante ressaltar que Constantino nunca foi um cristão. Ele permaneceu sendo pagão silenciosamente. Participava dos rituais pagãos e, quando morreu, chamou sim um sacerdote cristão que ficou muito longe do seu leito. Ou seja, era o imperador que Maquiavel tranquilamente daria o seu aval. Aproveitou os obstáculos e as oportunidades para usar a fortuna ao seu favor. Bem, analisar a história a partir de processos simples não faz com que a filosofia da história se torne tão interessante. Michel Onfray vê muito a história a partir de um pressuposto chamado pressuposto da ideia da entropia. Quanto mais uma civilização cresce, quanto mais ela se desenvolve, quanto maior ela se torna, mais perto do seu fracasso ela está. Cada civilização se mantém até que o outro apareça e cresça por sobre as entranhas da antiga civilização. E essas civilizações vão se sucedendo num processo entrópico muito bem elaborado também a partir da ideia defendida por Michel Onfray de que há uma etologia histórica que garante todo esse envolvimento belicoso entre determinados grupos e civilizações. Entender que o bárbaro de ontem se torna o civilizado de hoje e que o civilizado de hoje se tornará amanhã talvez o bárbaro nesse processo impressionante, traz para nós a ideia de que os impulsos humanos, os sentimentos humanos, as emoções humanas e detalhes
fazem com que a história se construa. Michel Onfray acredita que o sentimento, que a emoção, que determinados ressentimentos desenvolve a história dentro desse processo de crescimento, nesse seu desenvolvimento. Entender o que isso significa faz com que nós entendamos que não há nada mais humano do que a própria evolução histórica. Os impulsos humanos, as emoções humanas, o desejo de poder humano transformou todo o cenário histórico numa luta entre fortes, do qual os mais fortes venceram. Não há na construção das civilizações o espaço para os bonzinhos, para os bons meninos, para os bons moços. A história é feita pelos bandoleiros, pelos estupradores, pelos guerreiros, pelos homens maus. Porque só eles possuem dentro de si um desejo de poder tão exacerbado que os jogam num conflito sem nenhum tipo de limite. Segundo Michel Onfray, é claro que todas as civilizações caminham para o seu próprio final. É interessante também entender a posição de Karl Marx, onde ele analisa a história a partir de um processo que envolve a luta entre classes diferentes, cujo objetivo fundamental é que a classe dominada, a classe mais pobre, vença essa luta de classes. Isso é magnífico, e ele analisa a história de uma maneira interessante, onde diz que é importante pensar sobre a história, analisar o processo histórico, para que a história não venha a se repetir como tragédia, não venha a se repetir como caos, não venha a se repetir como maior e maior violência. Como eu sou um anarquista, gosto muito também da ideia de Enrico Malatesta, que diz que a história nada mais é do que um embate profundo entre o autoritarismo, entre a força bruta do Estado, entre a hierarquia e o desejo de liberdade e o desejo de coletivização sem controle, sem nenhum tipo de mando ou desmando que o anarquista propõe, que o anarquismo propõe. O anarquismo, no meu ponto de vista, é o sistema assistemático mais perfeito que existe. Em todo esse processo, a história ela vai se apresentando de uma forma que talvez amanhã nós não tenhamos mais mecanismos teóricos, talvez, para analisá-la. O que se vê hoje é a prevalência da tecnologia e a ideia de que talvez, num futuro, essa tecnologia transforme de uma maneira muito profunda o conceito de humanidade. Existe um movimento chamado transhumanismo, defendido pelo, me parece que irmão de Aldous Huxley e de outros pensadores, principalmente americanos, que diz que a evolução tecnológica mostra claramente o atraso da evolução orgânica humana, o atraso da evolução genética humana, que nosso corpo não acompanha de modo algum, não conseguiu acompanhar a evolução tecnológica, a evolução científica que a humanidade produziu nesses últimos tempos. A ideia da filosofia da história, a partir dessa nova perspectiva do transhumanismo, é tentar mostrar que nós estamos saindo da era do Homo sapiens para a era do Homo Deus. Utilizar a tecnologia para superaproveitar os componentes humanos. Fazer um upgrade, literalmente, em tudo que o ser humano é. Através das mudanças genéticas, da evolução genética impingida, a evolução genética exigida, obrigatória, conduzida, sei lá o quê,
fazer com que essa melhora genética consiga conter o envelhecimento, quiçá a morte. Há também a ideia de uma melhoria absurda no processo intelectual a partir da introdução no cérebro humano de microprocessadores, nanoprocessadores, talvez, que aumente a nossa capacidade de memorizar as coisas, de conhecer, como também interferir na própria lembrança, fazer com que os seres humanos consigam burlar a infelicidade que causa as lembranças ruins e com esses processadores substituir lembranças, criar lembranças que nunca existiram. Há também a possibilidade do uso de órgãos humanos para serem reutilizados em outros seres humanos e também máquinas. Essa ideia do transhumanismo já é uma realidade. E toda essa ideia de analisar como o ser humano vai agir, quais serão as reações humanas dentro desse mundo totalmente tecnologizado, cibernético, virtual, deve trazer outros paradigmas, outros parâmetros ou nenhum. Criar uma nova ética para esse novo momento, acredito eu que será uma impossibilidade, porque uma minoria será escolhida para esses benefícios, se é que esses avanços podem ser chamados de benefícios, porque uma minoria terá acesso e a outra maioria vai estar vagando pelo mundo, aprisionado. Eu não sei muito bem o que pode acontecer. Só acredito que hoje, nesse momento que eu estou falando isso, o nosso planeta clama por socorro, grita por socorro, porque todo esse processo histórico baseado na violência, na explosão, na criação de várias armas de destruição em massa, tem destruído o planeta, a vida do planeta. E talvez o transhumanismo não tenha tempo de se estabelecer se o planeta se negar a outorgar a esse ser humano tão magnífico o ar que ele necessita para respirar, a água que ele necessita para beber. O que pode acontecer é que, ao invés do transhumanismo, vivamos um ser humano doente, respirando por laboratórios, respirando por tubos, respirando com um ar totalmente criado em indústria, com uma água totalmente contaminada, e onde o mundo real que nós teríamos de ter cuidado e zelado será visto e contemplado pelos outros seres humanos dentro de vidros, dentro de museus e sei lá mais o quê. A filosofia da história, ela deve ser também um alerta. Ela deve ser também um pedido de socorro, ela deve ser uma crítica profunda a tudo aquilo que está sendo feito. Eu me lembro de um texto, eu não me lembro agora o autor. Esse texto é de 1978. Esse autor, ele escreve, o título é A Bomba da Paz, a Pomba da Paz. Foi o primeiro vestibular que fiz e passei, não continuei nessa universidade, que nunca foi essa a minha área. Mas o título era fabuloso, era A Bomba da Paz, a Pomba da Paz. O autor tentava criar um impacto linguístico, um impacto semântico, um impacto total, literário e textual, mostrando que aquilo que mantém um país livre de invasões, de desrespeito, é a bomba atômica. E se nós temos hoje como grande limite ético para a paz de um povo uma bomba, nós estamos realmente na degradação absoluta enquanto seres humanos. Nós não temos mais saída. O que eu percebo é que não há mais volta, mas também não há mais ida, porque nós estamos presos dentro de um sistema que só visa uma coisa, o lucro, e que só visa as guerras que sempre foram guerras para roubar algo de alguém. E os mais poderosos se sobrepondo, os mais poderosos
se colocando de maneira beligerante, ameaçadora, e os outros, para permanecerem pelo menos sobrevivendo, aceitando todos esses desmandos movidos pelo poder. A questão da hierarquia e o poder, criticada pela filosofia da história anarquista, talvez devesse ser levada mais a sério. Todo esse sistema milenar de divisão de poderes, hierarquização do mesmo, burocratização do poder, transformou um mundo que poderia ser perfeito nesse caos absoluto. Cá estamos nós, buscando respostas, num livro chamado Mundo, que talvez não tenha mais possibilidade de nos trazer nenhum tipo de conforto. Nós somos os responsáveis. Mas temos consciência disso. Podemos fazer uma filosofia da história mais contundente, mais revolucionária, por que não? Revolucionária no sentido de fazer impor uma ética realmente humanista? A pergunta, ou melhor, alias jacta est, a sorte está lançada, meus amigos.